Alerta, heresia detectada. Mais uma heresia foi detectada. E ela vem de quem? Sim, o mais novo herege da nossa geração. A evolução da teologia da prosperidade. O príncipe da teologia do coaching. O encantador de ego humano. Sim, ele, nada mais nada menos do que Felipe Azevedo. Dessa vez, o garoto passou dos limites. E ele foi contra a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, ao ponto de dizer que a Bíblia ela não é sagrada e que ela não é mais importante do que nós humanos. Então é isso que nós vamos analisar. O que a Bíblia diz a respeito da própria Bíblia, da sua veracidade e da sua inspiração, e se ela é a palavra de Deus. Vamos lá. Essa história toda me deixou nervoso. Bebi um pouquinho d'água aqui para ficar mais calmo, né, para poder explicar melhor. A palavra Bíblia significa biblioteca ou conjunto de livros, porque exatamente ela é formada por 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Esses livros eles foram agrupados e escritos por aproximadamente 40 homens, num período de 1.600 anos. E esses homens, eles viviam em lugares diferentes, época diferente, personagens diferentes, culturas diferentes, eles tinham conhecimentos diferentes, né? Mas esses livros, juntos, ele forma uma só mensagem, um só entendimento, não há contradições nas escrituras, por mais que tenha algumas supostas contradições que surgem aí na internet a respeito da Bíblia, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só a respeito dessas supostas contradições. Mas voltando, a Bíblia ela é compacta, ela é única, ela se encaixa perfeitamente, certo? Então, tendo todos esses princípios em mente, vendo que não se tem como acrescentar as escrituras e nem tirar nada das escrituras, ela é formada, ela é única, ela é reta. Então, como pode um humano fazer um livro como esse sem ter algo sobrenatural por trás, né? E como várias pessoas podem narrar e testemunhar e escrever coisas que se encaixam tão perfeitamente e que durante todo o relato da história, mesmo muitos deles não se conhecendo, mas os relatos são legítimos e são tão reais e se encaixam perfeitamente. Isso a gente só tem uma ideia, uma conclusão, de que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então há um ser divino, há um ser sobrenatural que inspirou esses homens. Como ocorreu essa inspiração? Essa inspiração foi por meio tanto de diretamente, ou seja, Deus falou diretamente para o homem e o homem escreveu, que foi o caso de Moisés, que teve a revelação das tábuas da lei, né? Ou também a respeito de inspiração de conhecimento, Deus forneceu conhecimento, sabedoria para homens e que eles livremente, baseado na sua cultura, baseado na sua linguagem, baseado no seu testemunho, nas coisas que ele viu, ele escreveu e relatou tudo aquilo. Outra forma de inspiração é através também da liberdade que as pessoas têm, de ideias que elas mesmas colocaram, mas de uma forma sobrenatural elas foram inspiradas por Deus e que todo aquele entendimento que foi repassado não em maneira nenhuma veio a se contradizer com os outros ensinamentos ou com os outros escritos da Bíblia. Então a Bíblia ela foi inspirada por Deus. A Bíblia ela não apenas é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Inclusive tem essa discussão na internet se a Bíblia contém a palavra de Deus ou se a Bíblia é a palavra de Deus. Se vocês quiserem uma explicação mais profunda sobre esse assunto, deixa no comentário que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas enfim, resumindo, a Bíblia ela não apenas contém a palavra de Deus, mas como a Bíblia ela é a palavra de Deus. 1 João, no versículo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então quem é esse Verbo? É Jesus. E o Verbo é a palavra. Então a palavra é Deus. Deus ele formou tudo através da palavra e ele é a palavra. Então as escrituras ela é a manifestação de Deus, ela é a palavra de Deus. Você ser contra as escrituras, você ir contra as escrituras, você está indo contra o próprio Deus. E é esse erro que Vitor Azevedo cometeu.
essa grande heresia, porque a autenticidade, a veracidade das escrituras, ela é uma das espinhas dorsal do cristianismo. E você contra a veracidade da Bíblia é você contra tudo que é Deus. É você ir contra o próprio Deus. Por isso que isso é considerado uma heresia, porque é ir contra um dos tópicos principais da fé cristã. Então Vitor Azevedo, no momento em que ele se pôs contra as escrituras, não dando tanta importância às escrituras, ou até mesmo dizendo que ela não é sagrada, ele está indo contra o próprio Deus. Ele está indo contra a própria palavra de Deus, certo? Então é complicado você crer ou você escutar um certo ensino desse e levar como verdadeiro. Não, ele é um falso profeta, ele é um herege, ele é um enganador desse século. Então, tanto ele como toda essa teologia do coach, ela é uma evolução da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela tinha como foco das pessoas se beneficiar materialmente e financeiramente, né? A teologia do coach, ele vem nessa mesma vibe, mas ele é bem pior. A teologia do coach, ela tenta colocar o homem no centro de tudo. Barulho do carro agora. Tenta colocar o homem no centro de tudo, no centro do evangelho. E é exatamente isso que Vitor Azevedo fala no seu vídeo. Ele quer dizer que a Bíblia ela não é tão importante quanto você. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se a palavra de Deus, né? Ele está dizendo que a palavra de Deus, a sua palavra, a sua verdade, ou seja, o próprio Deus, ele não é tão importante como o humano, quanto a sua própria criação. Então, olha só o ponto que esse cara está chegando. Ele quer dizer que tem muitas outras heresias que ele já falou, em que o homem ele está no centro de tudo, que o homem está no centro do coração de Deus, entendeu? Em que Deus ele faz aquilo que o homem quer. Ou seja, essa teologia do coach, ele tenta colocar o homem como mais importante do que as escrituras, mais importante do que até o próprio Deus. Que como se Deus estivesse sujeito ao homem, como se Deus fosse o garçom do homem, e que se Deus estivesse ali para servir ao homem. Sendo que as escrituras, a própria Bíblia e o próprio Evangelho ensina completamente o contrário. Em que Deus ele é soberano, que nós somos submissos a Ele, que Deus ele tem um conhecimento maior do que nossa e que a sua palavra está acima de tudo. Está acima do homem, está acima até mesmo da própria igreja, como também já teve comentários de um padre aí, que veio dizer que as escrituras ela não está em cima da igreja, que a igreja está acima da escritura, também que é um outro erro. Se vocês quiserem que eu fale também mais sobre isso, detalhadamente, também deixem nos comentários. Então a Bíblia ela está acima da igreja, a Bíblia ela está acima do próprio homem, ok? Porque a própria Bíblia revela o quanto o ser humano é pequeno, o quanto o ser humano é frágil, o quanto o ser humano é depravado e o quanto o ser humano é caído. Que se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Deus, nada nós seremos. Tá entendendo? Então esse é o verdadeiro evangelho, que é o evangelho das escrituras, que vai contra tudo aquilo que Vitor Azevedo ensina. Então ele diz que a Bíblia ela não é sagrada. Você dizer que a Bíblia não é sagrada, comparando a Bíblia com outros elementos que existiam na antiguidade, ou até que existe hoje, que as pessoas consideram como sagrado, irmão, isso é uma blasfêmia, isso é uma ofensa contra o próprio Deus e contra a sua própria palavra. Então com a palavra não se brinca. A Bíblia ela é sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Ela é o verbo, ela é o logos, a palavra de Deus. Ela é a manifestação de Deus. Então toda a revelação que você quer ter do nosso Pai está nas Escrituras, está na palavra. Então ela é sagrada, tá ok? Espero que essa mensagem possa ter aberto os seus olhos e os seus ouvidos, né? Para que você não seja enganado por esses mentirosos, para que você não seja enganado por esses falsos profetas. Esses caras são os enganadores, são os mentirosos. Eu sei que eles vêm com palavras sutis, palavras que possam alimentar o seu ego, que possam engrandecer a sua autoestima, certo? Eu não sou contra o coach em si, eu acho que é muito importante nos dias de hoje o coach, mas você tentar usar mais essa teologia do coach, ele tenta usar essa supervalorização do ser humano a ponto de afetar as escrituras, a ponto de afetar Jesus, a ponto de afetar o próprio Deus, certo? Então que Deus te abençoe e tome cuidado para não ser enganado por esses caras. Não dê atenção a esses falsos profetas. Não dê atenção a Vitor Azevedo e essa outra turma dele, né, que defende essa teologia do coach.